E como era previsto pelo mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, elevou a taxa básica de juros, a Selic, de 13,25% para 13,75%, aumento de meio ponto percentual. É o maior patamar desde 2017, quando a taxa de juros estava neste patamar. Essa foi a 12ª alta consecutiva da Selic neste ciclo de aperto monetário, que é o mais longo da história do Copom. Desde o primeiro aumento, em março de 2021, quando a Selic estava na mínima de 2%, a taxa já subiu 11,75 pontos percentuais, o maior choque desde 1999. E sobre os impactos dessa decisão, nós vamos conversar agora com o economista da Tendências Consultoria, o Silvio Campos. Boa tarde, Silvio. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Silvio, nós já vimos uma desaceleração da inflação nos últimos meses, mas esse patamar da Selic é realmente suficiente para frear a inflação no Brasil? O que você acha? Bem, eu diria que esse patamar, que é bastante contracionista já, uma taxa bem elevada, inclusive em termos reais, será suficiente para impedir, eventualmente, repasses e uma maior persistência desse quadro inflacionário. Agora, a grande questão para os próximos meses ainda decorre do fato gerador dessas pressões inflacionárias dos últimos meses, que é todo esse contexto global, não é? De choques de oferta ligados à guerra, ligados ainda à pandemia, com pressões de demanda que vinham ainda muito fortes, não é? E agora que os bancos centrais, os principais bancos centrais, incluindo o Fed, iniciaram também um processo mais rápido de aperto monetário, aí sim é que se espera que essa inflação mundial comece a arrefecer, ajudando também, claro, no processo aqui no Brasil. E o que os juros altos significam aí para a economia? Quais os impactos a partir de agora com essa taxa de 13,75%? Esses impactos já vinham sendo sentidos, né? Principalmente no sentido do encarecimento do crédito. Então é claro que para consumo de bens duráveis, né, veículos, imóveis, enfim, tudo que depende, né, do crédito tem um encarecimento. Própria questão ligada mais a investimentos, também há um incentivo a uma certa postergação. Na verdade, o objetivo é esse, né, segurar também demanda aqui e dar um sinal, né, para os agentes econômicos, para os mercados, de que o Banco Central está atuando da forma como lhe cabe, né, com o aperto da política monetária, nessa tarefa de controlar, né, pressões inflacionárias que ainda estão muito elevadas e agora na margem que começam a dar sinais de uma certa moderação. E o Banco Central, Silvio, ele já sinalizou novas altas. Qual que é a expectativa para a taxa na próxima reunião do Copom? Na verdade, o Banco Central sinalizou no comunicado de ontem, eventualmente mais uma elevação na próxima reunião em setembro, e que ainda não está dada, né? Ele colocou aí de forma bem clara que ele avaliará o cenário para verificar se é preciso, né, se é necessário um ajuste residual de menor magnitude, ou seja, se vier esse aumento, seria uma alta adicional de 0,25 pontos para 14, que é inclusive o nosso cenário na tendências. O Banco Central dando esse último ajuste até 14, acho que não dá para descartar a possibilidade dele ter encerrado o ciclo ontem em 13,75, mas nós contemplamos ainda mais uma alta de 25 e aí sim uma pausa nesse processo, né, com a taxa em 14%, sendo mantida por alguns meses, né, até que efetivamente esse quadro inflacionário mostre uma melhora, e aí não só aqui, mas no exterior, e aqui no Brasil também que se tenha um pouco mais de clareza em relação à política econômica que será seguida nos próximos anos, né? Sabemos aí que há uma transição política nos próximos meses e há muita incerteza em relação a como será, né, essa condução econômica, principalmente fiscal, e aí por isso o Banco Central esperando um pouco mais essas definições, de modo que ele deve iniciar uma queda de juros mais para meados do ano que vem. E quais os impactos podem ser vistos para o dólar e como é que reflete aqui no mercado brasileiro? Em relação ao câmbio, já é uma variável que tem sido influenciada por esse ajuste monetário, mas também por outras razões, né? Há um aperto de juros também nos Estados Unidos e esse é um fator que fortalece o dólar no mundo todo, como a gente tem visto nos últimos meses, né? Claro que com algumas oscilações. Mas aqui no Brasil nós temos também esse processo político-eleitoral, essas incertezas mencionadas, que geram um pouco de apreensão e também colocam um pouco mais de tempero nessa análise,
eventualmente pressionando pontualmente o câmbio, gerando muita volatilidade, né? E para curto prazo, acho que esse é o cenário mais provável, né? Um dólar que siga muito instável e agora com a questão eleitoral se aproximando, possivelmente elevando essa volatilidade toda. Então, acho que para curto prazo é preciso ainda manter uma certa cautela em relação a essa variável, né? Hoje ela está caindo, mas é possível ainda que nas próximas semanas tenhamos alguma pressão e mais para o final do ano aí sim, superada a incerteza eleitoral e já com a perspectiva de um fim de ciclo pelo Fed no início de 23, possivelmente mais para o final do ano uma certa moderação. Só para dar um número, nossa projeção de fim de ano é 5,30 para a relação real-dólar, mas reconhecendo que é uma variável hoje muito carregada ainda de incertezas. Você mesmo mencionou, né? Além do Brasil, a gente teve aí o fim do último mês com um aumento também de juros nos Estados Unidos, como você mencionou. Sim. E isso, claro, todo esse cenário global impacta, né, no setor de commodities. Com certeza, com certeza. No fundo, é um dos objetivos, né, desse aperto monetário nos Estados Unidos e em outros países também, né? Zona do euro começou a subir juros, Reino Unido hoje subiu juros novamente, quer dizer, é um movimento finalmente coordenado do ponto de vista global, visando justamente arrefecer a demanda e permitir com que esses preços, que foram talvez aí os principais vilões, né, desse quadro inflacionário recente, eles arrefeçam, né? Já vemos alguns resultados, por exemplo, no petróleo, né, que até recentemente vinha operando o barril Brent próximo a $120, e hoje já vemos o barril tentando se firmar abaixo dos $100. Né? Então, no fundo, a perspectiva é essa. Aperto monetário global, agora os bancos centrais tomando as rédeas dessa situação, isso sinalizando para um esfriamento da economia mundial. A China também é um player que vem com algumas dificuldades econômicas e tudo isso contribuindo para um esfriamento dessas pressões de custos de insumos, de matérias-primas e de commodities. Com isso, a inflação mundial podendo aí, ter uma redução maior no ano de 2023. Silvio, obrigada aqui pela sua análise com os nossos telespectadores e uma boa tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. E a gente, claro, vai ampliar esse assunto com o nosso comentarista Miguel Daúde, que já está aqui com a gente. Daúde, hoje a inflação está no mundo todo, né? A gente estava conversando aqui com o Silvio Campos, trazendo esses dados também. Inclusive, o Banco Central inglês subiu meio ponto na sua taxa hoje. Por que a nossa taxa de juros, Daúde, real, é a mais alta do mundo, quando a inflação é igual para todo mundo? O que você me traz de conclusão disso, meu amigo? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, essa é a nossa questão. O Brasil hoje ele tem deficiências estruturais, problemas fiscais, que apesar de o ministro Paulo Guedes não reconhecer, achar que está tudo uma maravilha, quando o mercado projeta o cenário futuro do Brasil, ele enxerga um cenário muito complicado. A inflação no Brasil ela adquiriu uma inércia, ou seja, a inércia inflacionária é difícil de você combater, aliado também aos fortes reajustes, né, que foram implementados principalmente no setor de transporte. Mas, Priscila, vamos aqui dar um cenário para os nossos amigos telespectadores. Essa taxa de juros alta vai continuar até quando? Né? Ela vai continuar provavelmente até o meio do ano que vem, porque o efeito da taxa de juros na economia real, ela leva um tempo de 6 a 9 meses para ter os seus efeitos na economia. Essa inflação que nós estamos vivendo, nós sempre chamamos atenção para ela, não é uma inflação de demanda, que as pessoas estão com dinheiro no bolso consumindo e não tem produto. A falta de produto se deve pela falta de oferta, dado as condições que a gente já tem presenciado, além da elevação. No caso do Brasil, especificamente, a gente pode afirmar que os canais de transmissão do efeito das taxas de juros na economia, eles são difíceis e estão obstruídos. Então, essa taxa, como o Silvio colocou, pode chegar a 14% e ela vai permanecer até em torno aí do meio do ano que vem. Agora, para nossa surpresa, Priscila, nós temos a maior taxa de juros real do mundo, né?
O segundo colocado, que é medalha de prata, que é o México, tem a metade da nossa taxa real de juros. E quando você tem uma taxa real de juros de 8,5%, quase 9%, nenhuma atividade econômica num processo recessivo, devido às altas taxas de juros no mundo, vai ter rentabilidade, estou dizendo, rentabilidade operacional que suplante essa taxa de juros. Então, o que ocorre? O sistema financeiro ele não vai investir em processos de substituição de produtos que estão faltando. Por quê? Porque o ganho operacional, o custo do investimento, né, ele vai ser muito pequeno e você tem o dinheiro dormindo no banco recebendo 8,5% real até o ano que vem. Isso faz o quê? Pressiona o câmbio, né? Evidentemente uma estabilidade, a não ser que haja um desarranjo político aí, que o câmbio possa assumir outra trajetória, e com isso você diminui o impacto da balança comercial na economia. Então, portanto, Priscila, é muito difícil, eu quando ouço discursos políticos dizendo que está tudo uma maravilha, me preocupa muito, porque eu tenho duas observações. Ou estão tentando nos enganar, ou são burros demais que não conseguem entender a dinâmica da economia dentro de um contexto global e um contexto local. Então, Priscila, até metade do ano que vem, pode esperar que essa taxa de juros vai continuar nesse patamar. Aí o Banco Central vai pensar em reduzir o impacto na economia. Vamos ver o que acontece. Ou então tem visão seletiva, né, Daúde? Só enxerga o que quer, né? Não é possível. Não, eu acho que é visão seletiva, enxerga o que quer, não está assim de enxergar a realidade. Ainda mais em ano de eleição, né? Quem que é louco de dizer diferente? Paulo Guedes ontem disse que o Brasil vai receber 800 bilhões de investimentos. Nós precisamos de 1 bilhão e 400, mais ou menos, de investimento por ano. Quer dizer, esse investimento é em 10 anos e as pessoas batem palma. Quer dizer, será que as pessoas estão entendendo o que ele está falando, o que ele quer dizer? Ah, mas o mercado errou. Sim, o mercado errou. O mercado, sim, você jogou R$500 bilhão no mercado, é evidente que o PIB sobe, né, ministro? Isso sobe. Agora, essas consequências lá na frente, quem que vai administrar? Quem que vai? Como é que vai ser? Né? Eu só espero que o senhor esteja no cargo até lá, né? Eu não gostaria, mas, evidentemente, Bolsonaro sendo presidente, o senhor vai continuar no cargo. Aí eu quero ver qual vai ser o discurso, né? Economia liberal. Não existe economia liberal para um povo, 60, 70 milhões de brasileiros com necessidades, 120 milhões com alguma necessidade alimentar. Ministro, vai falar em liberalismo em outro planeta. Aqui não existe liberalismo com essa posição. Liberalismo tem que atender às condições do povo, né? E não é ser de esquerda ou de direita, é ser coerente e ter coração. Sim, é enxergar um problema e procurar resolvê-lo. Obrigada, viu, Daúde, aqui pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos.